Olá a todos e bem-vindos ao primeiro vídeo da minha série de vídeos Aprendam que eu não duro sempre. E vamos abordar gradualmente uma série de temas. Neste primeiro vídeo, tudo relacionado com medicina dentária, problemas relacionados com a boca e os dentes. Faz sentido que, para começar, se fale de uma das principais causas, ainda hoje, da perda de dentes, que é nada mais nada menos que a cárie dentária. Portanto, a cárie dentária terá, para ser compreendida, temos que, antes de mais nada, saber o que é um dente, ter uma noção de como é constituído o dente e, como alguns diriam, são conceitos que parecem um pouco bobos, mas se não percebermos o essencial, as bases, o básico, não iremos nunca a compreender o resto. Eu já ouvi isto uma vez e subscrevo inteiramente. Portanto, para começar, como é constituído um dente? Se tomarmos um exemplo de um dente saudável, ele é constituído por várias camadas a saber. A mais externa delas é o esmalte, que é a parte mais dura, mais mineralizada que o dente tem. Logo abaixo do esmalte temos a dentina, que também é mineralizada, mas não tão resistente como o esmalte. E, finalmente, como eu costumo dizer, os dentes não são pedras da rua, são órgãos vivos. No interior dos dentes existe uma espécie de caverna natural, que é a câmara pulpar, que se prolonga por uns canais para o interior das raízes, onde existe a polpa. A polpa é tecido vivo, constituído por pequenos capilares sanguíneos e os nervos. Isto é, basicamente, a estrutura de um dente. À volta do dente, também convém ter a noção que, naturalmente, existe gengiva. Por baixo da gengiva temos o osso, no qual estão implantadas as raízes dos dentes. E existe ainda uma outra estrutura, que é o ligamento periodontal. É assim que se chama. O ligamento periodontal é uma espécie de fibra que prende as raízes do dente ao osso. Agora, como evolui a cárie dentária? Uma coisa tão simples como isto, numa cárie pequenina ainda, em fase inicial, começa por haver desmineralização da camada de esmalte a ponto de se formar uma pequena cavidade na superfície do dente. Muitas vezes tão pequena que mal se consegue ver. Dificilmente se consegue ver, mesmo olhando ao espelho, mas começa por ser, de facto, uma pequena abertura no esmalte. Não tem quaisquer sintomas, isto é, o dente não tem queixas absolutamente nenhumas e é uma situação bastante fácil de tratar. O problema é que, à medida que o tempo passa, a cárie efetivamente aumenta, a ponto de atravessar a camada de esmalte e começar a invadir a dentina. Neste caso pode ainda ser difícil de visualizar, ou seja, nem sempre se consegue ver que ela existe, embora já lá esteja. Geralmente o dente continua sem quaisquer queixas, ou nem que haja uma ligeira sensibilidade à temperatura, ou substâncias doces, ou ácidos, enfim, coisas que uma pessoa come e sente uma ligeira sensibilidade, mas nada de extraordinário. Geralmente é fácil de tratar, mesmo nesta fase. O problema é que, à medida que ela fica mais profunda, e eu sempre disse que mais alarmante do que a largura de um buraco é a profundidade do mesmo, ela vai ficando cada vez mais próxima da polpa. Portanto, aí sim o dente pode começar a ficar gradualmente mais sensível, além de que a própria cor do dente pode ficar diferente. O dente pode parecer já com uma cor meio estranha, ou mais escuro, ou até mais esbranquiçado, pelo contrário, e pronto, muitas vezes a cavidade já é perfeitamente visível. Olhando com atenção, vendo ao espelho, dentro da boca, em casa, uma pessoa, se realmente tiver jeito para se observar, consegue ver que há uma cavidade no dente. Nestes casos, o tratamento, sem dúvida, que fica cada vez mais complicado e o dente é cada vez mais frágil. A partir do momento em que a cárie, pela profundidade, fica mesmo próxima da polpa, ou mesmo em contacto direto com ela, aí já temos uma situação em que o dente fica particularmente sensível, pode ter dor espontânea, ou seja, começa a ter dor constante, que não para, muita sensibilidade térmica geralmente, portanto já temos uma inflamação da polpa, a que se chama pulpite, e nestes casos já é irreversível ter que fazer uma desvitalização
Ou seja, já entramos num tratamento bastante mais complicado e em que o dente fica cada vez mais fragilizado devido a isto. Se na fase anterior não se fizer nada, pode continuar a haver evolução para uma infecção. Ou seja, começa a haver contaminação da polpa com bactérias a ponto de infectar o interior do dente e gerar uma infecção, inclusivamente subjacente ao dente, ou seja, na estrutura do próprio osso, por baixo. Aí as dores já são um bocado diferentes, constantes ou não, mas o dente geralmente fica doloroso ao toque ou à compressão, porque a dor é transmitida à parte do próprio osso por baixo. O dente aqui já está bastante fragilizado, o tratamento vai ficando cada vez mais complicado ou, a partir de certa altura, torna-se mesmo impossível, conforme o grau de destruição que o dente já tenha ou o grau de afetação do osso por baixo devido à infecção. Em muitos casos já ocorreu ou acaba por ocorrer um abscesso dentário. Em situações para lá deste grau de destruição, muitas vezes já não adianta nada querer tratar o dente porque ele já está tão comprometido, tão destruído e os próprios tecidos envolventes afetados que torna-se impossível o tratamento. Portanto, aqui o que está indicado fazer é retirar o dente, é extrair o dente, essencialmente para resolver o problema, logicamente, e evitar que haja mais infecções no futuro. E aí chegamos à perda completa do dente. O que acarreta não só a perda do dente, mas também, a posteriori, alguma reabsorção do osso no sítio onde o dente estava e, portanto, não só há perda do dente, mas alguma perda óssea também devido a isso. E a questão que fica é se não se poderia ter evitado, notando ou detectando a cárie a tempo e tratando o mais cedo possível. Portanto, a questão que deixamos em aberto com esta apresentação é, sabendo que as cáries existem, sabendo que podem ser tratadas quanto mais cedo melhor, se vamos a tempo de salvar dentes e se valerá não ou não a pena salvá-los. Eu acho que sim. É tudo uma questão de perspectiva. Pronto, termino por aqui esta primeira apresentação. Haverá outras. A próxima irá falar da segunda causa de perda de dentes. A principal continua a ser, mesmo hoje em dia, a cárie dentária. A segunda causa de perda de dentes, que era muito comum antigamente, hoje talvez não tanto, mas ainda existe. E eu presencio isso. Aliás, devo acrescentar que esta apresentação eu fiz-la no ano de 2004, estamos em 2018, janeiro, mas está tão atual como se tivesse sido feita ontem. Como esta, as restantes que irei apresentando nas próximas semanas e nos próximos meses. Portanto, fiquem atentos e até à próxima.